Estamos gravando. 1, 2, 3, agora é oficial. Pessoal, boa noite agora a todos de uma vez só. Obrigado aí pela presença. Vamos caminhar aí, vamos iniciar nossa caminhada em 2021. Onde chegaremos, não sei. Espero que cheguemos em algum lugar. Tá? Bom, então aproveitando, deixa eu fazer um... A hora que vocês visualizarem minha tela aí, vocês informam, por favor. Estamos vendo. Beleza. Então é o seguinte. Isso aqui é tudo que foi feito ano passado, né? Então a gente começou a primeira aula lá mostrando um pouquinho de VBA. Aí depois fizemos uma aulinha de loop e o if. E aí depois nós começamos o processo aí do Excel, né? Então, o que é de suma importância? Essa aula aqui, que é a aula do cifrão, como é que coloca o cifrão? A aula da lógica, tá? Isso aqui acaba sendo o alicerce de tudo. E aí nós fizemos as aulas de funções de busca, né? Então começamos aqui, ó. Finalizamos, na verdade, né? Começamos aqui com o PROC-V. Fizemos PROC-V com CORRESP, índice com CORRESP, desloque com CORRESP, desloque completo, o desloque completo 2 e terminamos aqui no endereço com indireto. Então, esse grupo aqui são ferramentas para o quê? Para você fazer uma busca no Excel. O que você vai fazer uma busca? Eu tenho um código de um produto, eu preciso descobrir a descrição desse produto. Isso é uma busca. Eu tenho um número de um lote, eu preciso descobrir onde que está esse lote. Isso é uma busca. Tenho um centro de custo, quero descobrir a descrição. Isso é uma busca. Tenho o nome de um curso e eu quero descobrir o nome do coordenador. Isso é uma busca. Então, tudo isso aqui são buscas, né? Exceto o desloque aqui, quando a gente foi para o nível do desloque completo, que ele é um pouquinho mais do que uma busca. Mas o desloque com 3 argumentos é uma busca. Bom, aí nós fizemos a parte da função C. Fizemos uma forma de você selecionar dados, né? Selecionar dados através do filtro avançado. Você vai fazer seleção de dados. Fizemos a parte de sumarizar os dados, né? Que é a parte de resumir os dados. Com as funções soma 6, média 6. Aí fizemos a parte de validação de dados, né? Que é a parte de preencher dados. E aí finalizamos o ano com a montagem de um painel de controle de receitas e despesas, né? Espero que alguém tenha usado. Aí também temos a parte visual. Fizemos formatação condicional. Cartão de dados para visualizar dados, né? Isso aqui é a parte visual. Então isso foi um pouco do resumo aí de 2020. Tá? 2021, possivelmente não retomaremos isso daí que a gente usou como parâmetro de alicerce, né? Para a gente poder caminhar. E aí 2021 a gente vai chegar um pouco mais longe aí na parte de programação. Entrar um pouco mais fundo aí, explicando o que será possível aí dentro de programação. Tá bom? Então, reforçando que 2021 a gente tem um novo modelo, que vai ser da seguinte maneira. Normalmente a gente faz 3 chamadas, né? Do Zoom, porque cada uma dura 40 minutos. Até pensei em comprar licença hoje, mas está muito cara. Não vou pagar R$600, não.
Então a gente continua fazendo as de 40 minutos. Então a gente vai ter sempre encontro de duas chamadas. A terceira chamada vai ficar para alguém trazer um caso real da empresa. O que é um caso real? Vai falar, olha só, tem esse arquivo aqui, estou com esse problema. Aí a gente vai tentar ou dar dicas ou solucionar ele em 40 minutos. Esses últimos 40 minutos não será gravado, porque a gente não pode ficar divulgando aí as informações das empresas, né? Nós somos um grupo onde um confiamos no outro, mas ninguém confia na internet. Ah, mas não vai ter caso. Tudo bem, a gente só vai ter 2 chamadas. A terceira chamada não vai acontecer. Ah, mas o que eu trouxer precisa ter relação com o que está sendo apresentado? Não, não precisa. Tá bom? Então, vamos começar. Começar com algo que muita gente acha bonito, acha sensacional, mas não sabe por onde começar. Que é o bendito dos gráficos. Ah, então, sempre nos arquivos aqui para frente, a primeira aba, né? Vai ter os contatos, vai ter o canal do YouTube, o Telegram. Para quem perder, é só abrir aqui e buscar as informações. Aí vai trazer um resuminho aqui do que contém no arquivo. Tá? Bom, então, por onde começamos o conceito do gráfico? Né? Então, você está no seu trabalho, está fazendo alguma coisa pessoal, e aí você se depara no momento de fazer um gráfico. Ah, mas é tanta opção de gráfico que eu não sei por onde começar. Será que eu estou escolhendo o gráfico correto? Será que não tem outro gráfico que ficaria mais bonito? Bom, quando você começar a conversa e tiver bonito e gráfico na mesma frase, algo vai dar errado. Gráfico não é para ser bonito. Gráfico é para ser informativo. Tá? Essa imagem aqui eu achei na internet. É desse grupo aqui do Ninja do Excel, né? Ele fez uma separação legal. Então, quero demonstrar partes de alguma coisa. Então, você vai vir aqui e você tem uma pré-definição aqui de quais seriam os gráficos adequados. Ah, posso escolher um gráfico de colunas empilhadas, um gráfico de pizza, um gráfico de rosca, um gráfico de cachoeira, né? Isso aqui, ó, isso aqui eu vou falar. Eu particularmente odeio esse gráfico, porque ele para você aprender a ler ele não é tão simples. Vamos dois. Esse gráfico aqui é um gráfico muito bem utilizado fora do Brasil. Então, você vai perceber que gestores que são de outras nacionalidades ou empresas que são multinacionais usam bastante isso aqui, que é o que eles chamam de waterfall, que é o gráfico de cachoeira. Né? Tem maneiras mais práticas de você demonstrar isso aqui. Mas tudo bem, o importante é passar a mensagem. O gráfico de barras, ele fala aqui, se eu tiver mais de 4 categorias, talvez eu deveria tirar de uma pizza. Né? Tem um limite aqui nas categorias da pizza. Mas isso aqui é uma sugestão, não é uma verdade absoluta, mas é um bom caminho para começar, quem tem dúvida aí. Gráficos de distribuição. Aí tem o gráfico de colunas que faz histograma. O gráfico de bolha. Esse gráfico aqui não é tão fácil de fazer, porque você precisa de 3 dimensões para fazer a posição na horizontal, vertical e o tamanho da bolha. Então ele trabalha como se fosse um eixo tridimensional. Ele trabalha com X, Y, ele trabalha com Z também. Mas quando dá certo é bem bonito. O gráfico de dispersão. O gráfico de ações, né? Como é que é? Boxplot. Acho que é Boxplot que chama esse gráfico aqui. Também ele representa muita coisa, mas também tem que saber ler ele. Não é um gráfico tão trivial de usar. Ah, quero mostrar o quanto que eu vendi no mensalmente 2020. Vou usar um gráfico desse? Não, tem o menor sentido. Vou usar um gráfico de pizza? Não tem o menor sentido. Né? Bom.
Aí os gráficos que demonstram tendência. Tem um gráfico de linhas, né? Eu particularmente gosto de usar o linhas com marcadores aqui, essas bolinhas, dá para fazer um truque e ficar um gráfico mais bonitinho. Você pode colocar mais de uma categoria, mas também tem um limite. O gráfico de combinação, que é o gráfico de eixo duplo. Tem o gráfico de colunas. Também tem aí o que eles chamam de gráfico de comparação. Lembrando que o mesmo tipo de gráfico, ele pode estar em mais de uma categoria, tá, gente? Então não é uma verdade absoluta. Então, ó, tá vendo? O bolha está aqui, o bolha está aqui. A combinação está aqui e está aqui. O importante do gráfico é fazer o gráfico e quando alguém olhar, saber o que você está tentando transmitir, né? Imagine que você é mudo. Então o gráfico tem que bater e ponto. Ele ser autoexplicável, tá? Então nessa lógica, o gráfico ele não é bonito. Ele não se não é esse gráfico é bonito. Não, gente. O gráfico ele tem que representar a informação desejada. Ah, quero mostrar uma tendência. Pô, tô vendo aqui que as vendas estão caindo. Não vou fazer um gráfico de pizza. Ah, mas meu chefe pediu um gráfico de pizza. Bom, gente, aí você pode ir lá, seu chefe, olha só, talvez. Ah, não, eu quero um pizza. Então tá bom, vou fazer uma pizza porque você quer, mas não me responsabilizo. Tem essa também. Beleza? Dúvidas? Posso prosseguir aqui? Então é o seguinte. Propriedades do gráfico. Dependendo do tipo de gráfico, ele vai ter mais ou menos propriedades. Mas a priori todos eles têm quase a mesma quantidade. Então, inicialmente, você tem que saber o que é uma linha de grade, né? O que é a área de plotagem, ponto de dados, o que é uma legenda. Ah, Rodrigo, é impossível a pessoa não saber o que é a legenda. Tem gente que não sabe o que é uma legenda. O que é um eixo vertical, um eixo horizontal. É claro que um gráfico de pizza não tem eixo vertical e horizontal. Né? O título do gráfico. Aí, com o passar do tempo, eu vou mostrar o que dá para fazer com o título do gráfico, o que dá para fazer com o rótulo do gráfico. É óbvio, gente, assim, hoje vocês já vão sentir daqui a pouco. Tudo aquilo que a gente quer fazer diferente exige um pouco mais, não tem muito segredo, né? Ah, quero fazer o gráfico que já tem no Excel, tá lá do jeito. Meu, é fácil, você vai lá e faz. Ah, eu quero dar uma modificada nesse gráfico aqui. Aí já começa a exigir um pouco mais de conhecimento. Tá? Até aqui legal? Bom, beleza. Então aqui, ó, nós vamos fazer gráficos juntos. Tá? Nós vamos fazer um gráfico de pizza. Cada abinha aqui tá o gráfico que nós vamos montar. O de pizza, tal. Ah, mas é bem bobinho? Sim, é bem bobinho. Eu falei o ano passado, a gente começa com um negócio simples e depois vai mexendo e deixando complicado. Né? Bom, então basicamente, ó, eu tenho duas maneiras de fazer um gráfico. A maneira que mais se utiliza, você seleciona os dados, o Excel vai ler esses dados e o Excel vai sugerir a plotagem desses dados. Tá? Então aqui nesse caso, ó, vou selecionar da célula A2 até a célula B6. Vou na guia inserir. Qual é o nosso gráfico de pizza? Então, dentro do grupo de gráfico de pizza, ó, existe o gráfico de rosca, os gráficos de pizzas aqui, né? Esses aqui, particularmente, eu só acabo trabalhando com esse. E gráfico 3D, conceitualmente, ele não é utilizado, tá? Dentro da comunidade que analisa dados, gráfico 3D é considerado fora de moda aí. Então não caiam na vontade do 3D. Tá? Vou falar de beleza, ele pode até parecer ficar um pouco mais bonito, né? Mas ele distorce, né? É, ele distorce, ele não permite uma análise rápida. Legal? Então,
Dito isso, nós vamos clicar nesse gráfico aqui, ó. Pedir para todos os moços e moças. Pronto, ó. Simples assim. O gráfico está feito. Gráfico de pizza. Vou aguardar todos vocês falarem que deu certo aí. Deu certo. Beleza. Ok, Deu aqui certo também. também. Tá. Certo. Vamos lá. Então, ó, o que que esse gráfico trouxe por padrão, né? Com as informações que foram dadas para ele. Ele trouxe o título, trouxe os pontos de dados, ó. Cada faixa dessa é um ponto. Trouxe o gráfico, como se a janela do gráfico, e trouxe também a legenda. Tá? Bom, essa é a maneira de fazer um gráfico, né? Tem outra maneira? Tem. Poderia fazer o seguinte: selecionar uma célula vazia, né? Ir na guia inserir e também pedir o gráfico de pizza. Ele vai abrir uma janela momentaneamente vazia. Mas isso aqui é a janela do gráfico. O que que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um processo que chama-se plotar os dados, né? Ou, aí na comunidade de mais chique, chamam isso aqui de popular o gráfico. Quando alguém fala, vou popular o gráfico, é isso que ele está falando. Então, em resumo, ele vai colocar os dados no gráfico, gente, sem nada de gourmetizar as coisas aí, tá? Como que eu faria isso? Todo gráfico, independente se for feito dessa maneira aqui ou dessa maneira aqui, ele é um objeto gráfico. Então, ó, isso aqui dentro do Excel é um objeto gráfico, ó, notem que... Né? Bom, primeira dica, quando vocês quiserem mover o gráfico de lugar, o que que vocês nunca vão fazer? Isso aqui, ó, pegar no meio dele. Pronto, eu já destruí o gráfico, ó. Acabou. Você vai vir na manhota aqui, ó, bem nos cantinhos, ó. Você escolhe um cantinho, para não falar que é da forma que eu quero. Você tem 4 opções. Você clica em um cantinho, ó, segura e leva. Pronto, é essa maneira que você muda um gráfico de lugar. Tá? Independente se for feito dessa maneira ou dessa maneira aqui, o que que eu tenho que fazer? Quando eu clico no gráfico, ele vai abrir uma nova guia aqui, ó, ferramentas de gráfico. Todos encontraram? Sim. Beleza. Então, quando eu clicar aqui em Design, ele vai aparecer algumas opções. A mais importante, talvez, é essa daqui, ó, de selecionar dados. Selecionar dados, ó. Tem 2 informações que são importantes, ó. É o selecionar dados e esse adicionar elemento do gráfico. Quando eu clicar nesse adicionar elemento do gráfico, eu vou ter acesso a tudo o que esse gráfico permite eu demonstrar, ó. Notem que o que está desfocado eu não posso. Então, para um tipo de gráfico de pizza, não tem como eu mostrar a tabela de dados, linhas de tendências, barras superiores. Não tem. Eu só mostro a legenda, o rótulo e o título. Acabou. Notem que não tem opção aqui de eixo. Então, tudo que você tiver que inserir no gráfico, você pode vir aqui. Também existe o atalho do botão direito do mouse? Existe, mas está sempre aqui, ó. Na dúvida, vem aqui. Ele vai listar tudo, tá? Então, ele abre 2 guias. A guia do design e a guia do formatar. Aí no formatar você vai fazer o quê? Vai mudar a cor do gráfico, a cor da fonte. Todas essas opções. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? O gráfico que eu fiz no vazio, eu tenho que popular ele. Como é que eu populo? Eu venho aqui e clico em selecionar dados, ó. Então, para popular é aqui, ó, tá? Então, vamos parar de usar palavras de frescos, né?
vamos usar as palavras que a gente está acostumado, para preencher o gráfico. É através daqui, ó. Ah, quero fazer qualquer alteração. É aqui que você vai ver. Nos dados que foram inseridos no gráfico. Então, se eu clico aqui em selecionar dados, ó, ele vai pedir uma informação e eu vou passar para ele, ó. Eu vou adicionar, né, ó. Já tem aqui uma série adicionada, ó. Eu posso excluir. Eu venho aqui adicionar. Ele sempre vai me fazer duas perguntas, gente, ó. Isso aqui é de suma importância para vocês, tá? Se todos puderem, neste momento, dar uma atenção a isso aqui, é de suma importância. Então é o seguinte, ó. Nome da série, você só tem duas opções. Ou você escreve, ou você mostra uma célula, não mais de uma célula. Então aqui, ó, duas opções. Ou eu escrevo o nome, ou eu mostro uma célula. O que eu colocar aqui no gráfico, isso aqui será demonstrado na legenda. Tá? E aqui embaixo, ó, em valores da série, normalmente você vai mostrar mais de uma célula. Aqui você nunca vai escrever. Existem tutoriais na internet que o cara ensina a fazer gráfico aqui. Você coloca os números. 1, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula... Não, gente, pelo amor de Deus, o que é isso? Isso é uma grosseria. Tá? Então, exemplo, eu vou vir aqui adicionar. O gráfico de pizza, ele só tem uma série. Os valores da série são esses valores aqui, ó. Tá vendo? Ok, ó. E agora, o rótulo do eixo horizontal para o gráfico de pizza é o que ele vai mostrar na legenda. Então, eu vou vir aqui, ó, vou clicar e vou mostrar os textos. Rodrigo, eu poderia escrever A, B, C? Poderia. Poderia. Qual é o problema? Você demonstrando as células, se posteriormente você mudar esses textos, automaticamente ele muda no gráfico. Então, você já ganha um tempo nisso aqui. Tá? Então, eu vou pegar aqui e vou dar um OK. O gráfico está idêntico ao que vocês fizeram selecionando. Então, é muito mais rápido eu fazer assim, nesse caso, do que eu seguir todos os passos. E aqui ainda veio com o título. Vocês fizeram das duas maneiras? Ou não? Eu fiz. Tá, lembrando assim, eu preciso que todo mundo tenha um gráfico aí pra gente começar a trabalhar. Sim. Aqui tá certo. Beleza. Então, ó, um exemplo. Esse gráfico que eu fiz aqui, ele não tem um título, tá? Onde que eu vou? Aqui, ó, design. Não quero colocar alguma coisa no gráfico? Vai estar aqui, ó, em adicionar elemento do gráfico, gente. Esses layouts rápido aqui, ó, ele pode até ajudar, tá? Mas às vezes ele não vai te trazer o layout que você quer, não. Toma cuidado. Tá? O ideal é ir na raça, ó. Na raça, né? Cadê como é que tava meu gráfico? Tava assim. Então, ó, adicionar. Vou vir aqui e vou colocar título do gráfico. Tenho três opções. Nenhuma. Acima. Então, o que que ele vai fazer acima, ó? Ele vai colocar o título e vai jogar o gráfico um pouco para baixo. Se eu colocar sobreposto, ele vai colocar em cima, né? Então aí, normalmente, ele é utilizado assim, ó, acima do gráfico. Até aqui, beleza? Sim. Sim. Tá. Beleza. Então, ó, tenho a opção de fazer isso aqui, ó, tenho. Eu posso vir aqui e colocar. Esse aqui é o gráfico
do quê? Me dá uma sugestão aí, alguém. Fala aí pra mim. O que pode ser isso aqui? O que a gente está vendendo? Número de vendas por produto, sei lá, algum eletrônico, alguma Tá coisa bom. da vida. Vendas de pilhas. Posso fazer assim? Posso. Não tem problema. Mas se eu quiser mudar, eu vou ter que vir aqui, ó. Ah, não é pilhas. Isso aqui é biscoitos. Biscoito Globo. Pronto. Tá vendo? Então, toda vez que eu tiver que mudar, eu vou ter que vir aqui. O que é melhor a ser feito? Então, atenção aí a todos aí, tá? Porque a gente já começa a adicionar os diferenciais aí no nosso encontro. Seguinte. Eu vou vir aqui e vou colocar o título aqui, ó. Isso aqui é vendas de cursos. Coloquei aqui, não coloquei? É mais prático eu mudar o que está aqui ou eu mudar aqui? Onde é mais fácil? Mudar na célula ou mudar aqui? Na Da célula. célula. Então, o que eu quero fazer? Eu quero vincular essa propriedade do gráfico com esta célula. O que eu vou fazer? Eu vou clicar no objeto que eu quero, que é esse título. Vou clicar em cima da linhazinha dele, ó. Cliquei uma vez, ó. Vou repetir, ó. Cliquei uma vez. Segunda vez eu vou clicar em cima da linha. Vou vir aqui na barra de função, vou colocar igual e vou clicar na célula que eu quero que ele lê. Pronto. Vou dar Enter. Agora esse título vai estar vinculado a essa célula. Tudo que eu escrever nessa célula, ele vai jogar para dentro do gráfico. Ó, vou dar um Enter, ó, pronto. Ah, isso aqui não é mais vendas, isso aqui é compra. Compra de alimentos. Olha lá, ó, muito mais prático. Pronto, mudei aqui e mudou lá. Todos acompanharam? Conseguiram fazer? Aqui no Zoom tem o React, não tem? Se eu não me engano, tem. Ô, Rô, onde que você coloca o título? Você pode voltar nessa parte para mim, por favor? Claro, isso. Quem já fez, pessoal, só coloca um React aí, tá? Um joinha que tá bom. Aqui, vi, ó. Tô sem o título, beleza? Tudo que você precisar inserir no gráfico vai estar aqui, ó. Você primeiro seleciona o gráfico na pontinha dele. Você vai vir na guia Ferramentas de Gráfico. Vai clicar em Design e vai pegar aqui, ó. Adicionar elemento do gráfico. Deixa eu Aí ver. o título vai estar aqui. Acho que o meu não tem essa daí. Então faz o seguinte, Vi, clica com o botão direito no gráfico. Certo. Que opção que apareceu aí? Tem redefinir, alterar tipo de gráfico, selecionar dados, mover gráfico, trazer para frente, para trás, atribuir macro e formatar a área do gráfico. Qual que é a corzinha do seu gráfico, do seu Excel aqui em cima? Deixa eu ver, peraí. É branco, não tem cor. Rô. O seu Excel, acho que ele é 2010. É o 2010. O 2010, clica no gráfico. Ele abriu uma guia aqui, não abriu? Ele abriu só uma guia? Quando eu clico no gráfico, ele abre ferramentas de gráfico. Ele tem design, layout e formatar. Clicou no design? Cliquei. Ele não tem esse adicionar elemento? Não, tem alterar tipo de gráfico, salvar como modelo, alternar linha, coluna, selecionar dados. Aí tem um layout aqui de gráfico e de várias cores, sabe? Estilos. Tá, deixa a gente Eu fazer. acho que não tem mesmo. Aqui, ó, vai dar 2 minutos para acabar, tá? Deixa eu ver sua tela. Peraí. Compartilha Acho sua que você tela. tem que liberar, Rô. Tá, vai lá. Já tá liberado para vocês poderem participar. Pessoal, vai cair, vocês entram no mesmo link, tá? Ai, caramba. Tá vendo aí, Rô? Beleza. Clica em layout, Vi. Peraí. Ali, ó, área do gráfico, vai para sua esquerda. Clica Aqui. aí, clica aí. Legenda, tal, beleza. Aqui, Vivi, ó, título do gráfico, Ali Vi, em do lado, rótulos, tá ó. do lado. Vem para sua direita. Aí, Achei. clica aí. Aê, beleza. Aí, pronto. Quero assim. Beleza? Fechou. Deixa eu sair aqui. Obrigada, Rô. Nada. Tem essas diferenças, tá? Pessoal, vai cair aqui, ó.
Eu vou encerrar essa aqui, a gente já volta na outra, tá? Não me abandonem, por favor. Quero todos de volta. Vamos lá. E 1, 2, 3. Escreve alguma coisa, põe aí. Trapalhadas do Príncipe. Peraí. Aí você vai fazer exatamente o que eu vou repetir aqui, tá? Ó. Você vai pegar o título do gráfico, vai estar escrito qualquer coisa. Você vai clicar uma vez no meio dele. Certo. Você vai acessar ele. Aí você vai ter que clicar em uma dessas linhas, ó, tá? Nas linhas verticais ou horizontais. Você clica numa linha, vai na guia, na barra de função aqui, ó. Põe o sinal de igual e clica na célula que você escreveu. Certo. Tá? Eu acho que você me ensinou isso uma vez, né, Rô? Aquela vez lá que eu te pedi ajuda, né? Olha lá, ó, Peraí. pronto. Peraí. Então, tem alguém aqui que nunca fez um gráfico de pizza? Tem? Exclusivamente o de pizza. Aí. Deu certo, Rô. Beleza. O gráfico de pizza parece que é algo bem trivial, né? É fácil, não vou nem prestar atenção. Gráfico de pizza, gente. Ai, meu Deus. Tô gastando meus neurônios aqui numa terça-feira para um gráfico de pizza. Então é o seguinte, ó. Muita gente não sabe disso. O gráfico de pizza, como é que ele funciona? Ele funciona da seguinte maneira, ó. Ele é um gráfico que o Excel vai pegar os dados e vai plotar no sentido horário, ó. Então, sentido horário, é esse sentido aqui, ó. Pum, tá? Ele plota os dados assim. Então, a primeira linha do seu gráfico, ele vai plotar na primeira faixa. A segunda linha do seu gráfico, ele vai plotar aqui, ó. Ele vai fazendo isso, tá? Sempre no sentido horário. É assim que o gráfico de pizza e o gráfico de rosca se comporta. É assim, ó. Então é assim que ele disponibiliza os dados. Tá? Conceitualmente, tá? É isso que o gráfico faz. O que nós vamos inserir aqui, ó? Ouvir, o seu possivelmente vai estar naquele mesmo lugar lá, tá? Eu vou fazer aqui com eles, o seu você vai naquele mesmo layout, ó. Aqui em design, eu vou pedir para vocês, quem não tiver, adicionar rótulo de dados e procurar uma opçãozinha aqui, ó, que chama mais opções de rótulos. Tá? Bom, do 2010 eu não lembro. Ele abriu uma opção à sua direita aqui, Vivian? Aonde, Rô? Peraí. Quando você clicou lá no adicionar rótulo, ele abriu uma opçãozinha à direita aqui ou não? Não. 2010, como é que ele abria em 2010? Rótulo de dados, mais opções. Mais opções. Tá. Aí eu tenho aqui nome da série, nome da categoria, porcentagem. Ele abriu um menuzinho aqui para você ou ele abriu do seu lado direito? Abri um menuzinho. Tá. Então aqui, ó, é o seguinte, deixa eu explicar algo para vocês. É só o gráfico de pizza e o gráfico de rosca que tem isso aqui, ó. Você consegue demonstrar o valor e também a porcentagem, ó. Vou pegar aqui porcentagem. Tá? E o adequado aqui, ó, é pedir para ele colocar numa nova linha. Aí ele faz assim, ó. O fato de eu ter colocado aqui nova linha, ele vai quebrar isso aqui, ó. Ele vai deixar o número em cima e o percentual embaixo. O gráfico de pizza é o único que traz isso. De pizza ou de rosca. Deu certo aí de vocês? Beleza. Então, pessoal, quando você tem um gráfico de pizza, né,
você bate o olho, você fica um pouco perdido, porque é natural que a sua mente vai procurar qual que é a maior fatia. É natural, tem jeito. Quando você apresenta o gráfico de pizza, a pessoa tenta olhar qual que é o maior, qual que é o menor, qual que é o segundo maior. Legal? Eu tô falando alguma besteira? Não. Não. E aí o mais engraçado é que às vezes assim, ó, se os valores forem muito próximos, ó, 230, 220, 260, 210, aí, pessoal, ninguém acredita, porque parece que isso é tudo a mesma coisa, né? Exatamente. E aí você vai ficar olhando o rótulo, aí você tem uma confusão mental, porque a hora você olha o número, mas na verdade você quer olhar a fatia, aí você começa a entrar num problema mental. Então, pensando nisso, a gente vai fazer um simples gráfico de pizza? Claro que não. Nós vamos fazer um gráfico de pizza inteligente. E para fazer um gráfico de pizza inteligente, a gente vai ter que conhecer um pouquinho de Excel. Tá bom? Porque qual é o objetivo? Se amanhã vocês tiverem que fazer um gráfico de pizza, vocês já sabem como fazer um gráfico de pizza melhorzinho, tá? Tem um monte de gente que gasta aí, que sabe fazer Excel. Gente, garanto para vocês, ó. Tem gente que gasta aí, por aí, que faz e acontece no Excel e não sabe disso aqui, ó. Que o gráfico de pizza plota no sentido horário, que sempre o primeiro é o que vai estar aqui. Tá? Então, qual que é a lógica? O nosso gráfico de pizza, a pessoa não vai precisar procurar. O nosso gráfico de pizza vai ser o primeiro. Ó. O primeiro que vai aparecer aqui é sempre o maior, aqui vai ser sempre o segundo maior, aqui sempre o terceiro maior, aqui sempre o quarto maior, sempre o quinto. E se eu tiver 8 fatias, não tem problema. Vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro. Quando a pessoa olhar a pizza, ele vai começar a dar a maior fatia e vai diminuindo até a última. Com isso, vai falar, a pessoa não precisa procurar. Olha só, esse aqui é o maior, pode confiar. Esse aqui é o segundo maior, beleza? Então, para isso, nós precisamos fazer o quê? Montar a estrutura do gráfico de pizza. Então, os dados originais são necessários, eles vão existir, tá? Então, aqui, ó, a gente vai precisar o seguinte, vamos organizar, né, a nossa linha de raciocínio. Então, a primeira coluna eu vou chamar de ordem. Eu vou pular aqui. A segunda coluna vai ser produto. Então, esse aqui, nesse caso, a gente vai ter que fazer um tratamentinho aqui. E esse aqui vai ser as vendas, né? O valor lá, o que for no gráfico de vocês. Tá? Então, é o seguinte. O que é necessário para isso? Pessoal, todos vocês, eu tive uma conversa com uma pessoa muito querida que mora no meu coração, que chama-se Alex, que é um orgulho imenso tê-lo aí. Ele me deu algumas dicas importantíssimas. Dicas do qual? Gente, eu não vou mais chamar vocês assim. Ah, Isis, o que é isso? Não vou fazer, gente. Desculpa se eu fiz 2020, 2021 é um novo ano, né? Quem quiser interagir, não tem problema, eu falo, Rodrigo, tal, isso aqui, vocês interajam. Para eu saber se vocês já fizeram ou não, pessoal, põe um react aí, põe a mãozinha do joinha para eu poder prosseguir. É assim que funciona. Quem me deu essas dicas? O nosso grande Alex, tá? Bom, então, o Ioio Alex falou, Rodrigo, o importante também para nós, quando você tá lá com a gente, é fácil a gente fazer, acompanhar. O problema é, quando a gente tá sozinho, a gente não sabe nem por onde começa. Aí eu falei, Alex, mas a minha preocupação com vocês é vocês entenderem o que cada ferramenta do Excel se propõe a fazer. Então, no seu trabalho, você tem que saber o que você quer fazer e qual ferramenta serve, né? Não é que nem eu tenho um amigo que ele acha que o PROC-V serve para tudo. Tudo para ele é PROC-V. Quer fazer um gráfico para ele é PROC-V, né? Não é assim. Então é o seguinte, Alex, aqui o nosso objetivo é também fazer um gráfico da qual esse gráfico vai representar as partes que compõem um todo. Ah, mas eu posso fazer esse gráfico para representar minhas vendas do ano de 2020? Possivelmente não.
porque você vai ter vendas de janeiro, fevereiro, não é o ideal. Agora sim, se você tem grupos de produtos, então, exemplo, quanto que eu vendi de alimento, quanto que eu vendi de bebida, quanto que eu vendi de sobremesa, de prato principal, dentro de um mês, ou em 2020, mas separado bonitinho, é isso que você vai usar. Esse tipo de gráfico é adequado. Lembrando que ele vai ter um limite de fatias, né? A gente vê uns gráficos de pizza que é muito engraçado. Tem 55 fatias, só aparecem umas linhas. Vocês falam, meu Deus do céu, o que foi isso que fizeram? Né? Mas tá lá. Então aqui, pessoal, é o seguinte. Nesse momento aqui, será necessário apresentar a vocês algumas ferramentas. Então, assim, se eu quiser manter o trivial aqui, o padrão, é isso aqui, acabou. Sem segredo, tá? Mas não, a gente quer fazer algo melhor. Então é o seguinte, a ordem, aqui vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Por que de 1 a 5? Porque nós só temos 5 itens. Se eu tivesse 8, colocaria de 1 a 8, tá? Bom, aí tem uma função no Excel, duas funções, né? Que chama maior, o ano passado eu já apresentei essas funções, e a função menor. Então, essas funções, qual é o objetivo dela? É através de uma área que tenha números, eu descobrir qual que é o primeiro maior número, o segundo maior número, o terceiro maior número, ou o primeiro menor número. Então, o que eu vou fazer é pegar uma função que tem um uso específico, que é classificar os números com base na sua ordem de grandeza e vou dar o uso disso para um gráfico de pizza. Então, na minha cabeça são duas coisas. Eu sei que existe o gráfico de pizza, mas eu quero deixar esse gráfico numa ordem. Então, eu estou juntando dois recursos do Excel em um só, tá? Bom, nesse caso, eu vou usar a função maior. Poderia usar a menor? Poderia. Só que a função maior, ela não vai agir sobre o texto. Ela vai agir somente para números. Função maior e menor só age em números, tá? Bom, então vou lá. A função, a sintaxe é bem simples, igual maior. Matriz será sempre a área que vai ter os números, né? Ele também funciona para matriz, mas não é adequado. O adequado é usar somente para um intervalo. Eu vou falar, eu quero que você encontre para mim o maior desses números, né? Ponto e vírgula. Esse número K aqui, eu poderia digitar 1. Na função de baixo eu digitaria 2, na outra função 3, na outra 4, na outra 5. Mas o ideal é usar a agilidade do Excel, né? Vou vir aqui, eu vou mostrar esta célula. Só que o que acontece? Quando eu vier nesta célula de baixo, o Excel tem que ler a mesma área de dados, porque eu não posso começar a arrastar para baixo e ele montar da B3 até a B7, porque é uma outra área. E nessa outra área, a última célula vai estar vazia, então ele vai se perder. Por isso que aqui eu vou simplesmente fixar, né? Aí lembrando da minha chatice, que eu sei que vocês muitas vezes pensaram isso no inconsciente de vocês, né? Esse é um momento bom de usar máscara, porque de máscara você fala e a pessoa não sabe o que você falou, né? E aí você fala assim, tá falando, você tá xingando talvez a pessoa e você tá de máscara e ela acha que tá tudo bem, né? Você não pode ser expressivo no olho, xingar assim, aí fala, o que tá acontecendo com o olho dessa pessoa? Rir, né? Não dá, aí não dá, a pessoa vai descobrir. Então é o seguinte, gente, como nós iremos somente para baixo, não me preocupo com as letras. E essa linhazinha aqui automaticamente tem que mudar. Rodrigo, se eu fizer assim, tá ok? Tá ok, né, gente? Tá ok. Mas vamos começar aí o ano de 2020, uma nova vibe, fazendo bonitinho aqui, pronto. O cifrão é necessário. A hora que eu arrastar, o que ele vai fazer, Notem que esta função colocou ordem naquilo que estava uma desordem. A função fez isso. Rodrigo, eu poderia fazer isso aqui, Vim aqui classificar? Poderia. Seria legal, Se eu fizer isso aqui, funciona, né? Se eu vier aqui, classificar. Olha lá que legal. Pronto, o resultado final é o mesmo. O problema é, se esses dados aqui estão sendo preenchidos através de um outro recurso do Excel e entrar um número aqui, 270, que ruim.
você vai ter que vir aqui de novo e classificar. Então, você vai ficar, né, numa busca incessante em classificar dados. Aqui não precisa. Aqui o Excel faz para vocês. Então, aqui a gente está usando o nosso amigo Excel, ó, o nosso amigo Excel. Como é que a gente está usando ele? Ao nosso favor, gente. Aí que vocês vão começar a ser vistos diferentes. Porque você talvez demore um pouco mais para fazer, mas você garante que isso aqui vai funcionar. Não vai precisar da dependência de alguém vier aqui classificar os dados. Não, aqui funciona. Tranquilos? Sim. Legal? Joinha, um joinha, mais joinha aí. Joinha. Joinha, joinha, joinha. Beleza. Joinhas, isso. Bom, agora eu tenho um desafio, né? Porque o meu gráfico, eu tenho que ter um número e tenho que ter o produto. Eu quero saber qual é o produto. Não faz sentido eu plotar um gráfico de pizza assim, ó. Vai ficar algo horripilante, né, gente? Ó, vou colocar um gráfico de pizza assim, ó, que coisa horrível. O que é 1, 2, 3? Não, não. Aqui tem que vir o nome dos produtos. Então, neste caso, o que eu preciso fazer aqui, ó? Usar um recurso do Excel que faça o quê? Uma busca. Então, aqui eu tenho que compreender que eu tenho que fazer uma busca. Então, eu tenho que descobrir qual é o produto que vendeu 270. Aí nós vamos nas opções, né? Quais opções? A opção do Excel avançado, PROC-V, desgraçado. Temos o quê? Índice mais Corresp, talvez. E temos Desloc mais Corresp. Ou no último nível, eu tenho a função endereço mais indireto. É nesse mundo aqui que eu tenho que navegar, gente. Então, vou avaliar, ó. PROC-V, já não dá mais. Por quê? O valor procurado está depois do que eu quero encontrar. Aí o que a pessoa faz? Ela pega isso aqui e transfere para cá. É uma beleza isso, né, gente? Não, não é para fazer isso. Vamos respeitar a estrutura que existe. Então, ó, vamos analisar. Tá? Vamos montar aqui, ó. Não tem jeito. Quem vai descobrir aonde está o número é a função Corresp. Colocaram aí um Corresp aqui, só para a gente fazer o passo a passo do que é? Corresp está aqui. Tá? Lembrando que no dia a dia vocês fariam isso tudo junto. Então eu vou usar Corresp separadamente. Bom, função Corresp, temos a aula lá de Corresp. Então aqui, ó, Corresp. Valor procurado é sempre uma única célula, que nesse caso vai ser a minha célula que está à esquerda. Ela poderia estar à direita também? Poderia. Né? Então eu vou procurar quem? Vou procurar 270, aonde que eu quero procurar 270, nesse universo de números aqui, ó. Como eu quero que ele busque os outros números, sempre da célula B2 até a célula B6, vou fixar aqui bonitinho. Nesse caso, só vou para baixo, posso fixar somente a linha, o adequado. Ponto e vírgula. Lembrando que a função Corresp, né, tem três formas. É menor do que, é maior do que e o correspondente exato. Nesse caso, a gente não pode errar, né? A gente vai buscar a correspondência exata. Eu quero saber daquela venda, daquele número. 0. Pronto. Esse é o Corresp. Rodrigo, tenho dúvidas no Corresp. Gente, lembrando, nosso encontro é de terça-feira. Terça-feira, terça-feira, terça-feira. Até a próxima semana nós teremos segunda, ou nós teremos quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. Nós teremos 6 dias. Em resumo, não sei função Corresp, você tem 6 dias para ir lá no YouTube, ver a nossa aula ou procurar qualquer outra aula de qualquer outro ser humano ou de qualquer outro
que não seja um ser humano, que tenha uma aula lá, usa o Googles. Usa o Googles, aventure-se. O que é o Corresp? Dentre esses 6 dias, você fez isso e ainda tem dúvida, você tem o meu contato. Rodrigo, eu fui lá, olhei o bendito do Corresp. Não entendi. Tem como a gente se programar aqui 20 minutinhos, meia hora a gente se encontrar? Sem problema nenhum, gente. Nem que for sábado de manhã, domingo à noite, a gente dá um jeito. Tá bom? Então, tudo aquilo que já foi explicado em aulas anteriores vai ser nesse sentido. Tá lá, tem o caminho. Vocês procuram, dúvida, fala comigo. Não vou retomar agora, tá? Bom. Estando assim de todo mundo, ó. Pronto. O que significa esse 1 aqui, ó? Esse 2. Esse 3. Vou mudar as ordens, né? Porque eu classifiquei e não tá legal, ó. 280, 300, 400. Né? Para eu não confundir o Corresp com a ordem. Então é o seguinte, ó. O 4 significa exatamente isso aqui, ó. Ô, Rodrigo, chega só um pouquinho para o lado para eu ver sua coluna A aí. É porque eu acho que está embaralhado aqui também. Coluna A? É. Ah lá, a sua tá fora de ordem. Por quê? Não, mas a ordem é numérica aqui, ó. Tá? O que tava aqui na... É a ordem numérica que importa, não a ordem... Se eu classificar isso aqui, ó, Tá. é o que tava anteriormente. Aí, retomando, o que eu comentei? Que se você não tiver o intuito de fazer tudo isso, deixar algo automático, você pode vir aqui, ó, e classificar assim, Uhum. pronto. O resultado final vai ser o mesmo, tá? Entendi. O que nós estamos buscando é uma forma de os números mudarem e o Excel trabalhar para vocês. Tá. Tá? Não, entendi. Você não estava entendendo por que o seu estava bagunçado, mas deve ser porque você clicou no classificar para Isso, explicar. eu tinha feito, tá? Entendeu? É. Então é o seguinte, pessoal, ó, o que significa esse 2 aqui, ó? Significa o seguinte, do intervalo de B2 até B6, o valor que está em H2 é o segundo item. Então é o seguinte, ó, qual que é a minha primeira linha, gente? Linha 2. Segunda linha, linha 3, linha 4 e assim sucessivamente. Se aqui ele retornou 2, é porque este número 400 vai estar na célula coluna B, porque eu só mostrei a coluna B, correto? Agora, qual que é a linha? 3. Então, se eu for na célula B3, ó quem que eu encontro? Os mesmos 400. Então, é isso que o Corresp está me retornando, ó. Ó, 400 aqui. Não sei porque esse negócio, às vezes, ele faz isso. Eu tô para descobrir isso. Eu quero que ele faz isso aqui, gente. Ô, miserável. É isso aqui, tá? Então, vou fazer assim, ó. Esse aqui é esse aqui. Célula B3. Então, esse 2 significa que, começando na linha 2, a linha 2 para o Corresp é 1. Então, o 2 é a linha 3. Compreenderam? Ficou fácil entender o que é o Corresp? Bom, só que o que eu quero trazer como produto não está na coluna B, está na coluna A. Então, nesse caso, me resta usar a função desloc ou a função índice, olhando para o Corresp. Então, aqui, ó, vou começar de uma maneira mais prática para vocês. Vou usar a função índice, né? A função índice me pedirá uma matriz. A matriz eu posso mostrar tudo isso, eu posso mostrar só isso, vou mostrar tudo isso no caso. Então, nesse caso, quando eu arrastar, ele tem que procurar sempre da B2, da linha 2 até a linha 6. Por isso eu vou fixar a linha dele. Número da linha, tá? O número da linha. Quem vai fornecer essa informação é o resultado da função Corresp. Então, nesse caso, eu vou vir aqui, vou clicar nesta célula.
No dia a dia, esse Corresp aqui estaria aqui no lugar desse I2. O Corresp estaria aqui dentro. E como eu quero essa matriz aqui, ó, existem duas colunas. Quais colunas? Ó, ele tem a coluna, começa na coluna A e vai até a coluna B. Então, eu tenho duas colunas. O que eu quero está na primeira coluna, que é o que está na coluna A. Então, aqui eu coloco o número 1. Pronto. Com isso, ó, automaticamente, ele vai me trazer. Legal? Bom, pessoal, vamos lá. Legal não. Dúvida. Se a gente tivesse dois valores iguais, se no B e no C fosse igual, ele só ia puxar do B. Ô Camila, nesse momento, vem na minha mente, por que vocês fazem essas perguntas quando eu estava tão feliz? Essa pergunta ia aparecer? Poderia aparecer. Mas é o seguinte, a solução dessa pergunta será em outro momento. Tá? Porque a gente vai ter que fazer um negocinho aqui e a gente faz na próxima aula, mas chegaremos no resultado dele, tá? Na verdade, Camila, assim, essa sua pergunta não é a solução no gráfico de pizza. Essa é uma solução da deficiência da função maior e menor. Que quando você usar qualquer função de busca, ele vai travar, ele vai trazer duas vezes a mesma coisa. Então, aqui, ó, para quem não conseguir identificar, ó, se eu colocar 400 aqui também, ó, que ele vai fazer, ó, ele vai trazer duas vezes o número B. A função maior até traz certa, né? Porque o segundo também é 400. Só que a função de busca, ela se perde. Então tem esse problema. Depois a gente resolve isso. Você vai ter que fazer uma gambiarrinha aqui. Tá? Bom, todo mundo aqui? Agora, com esse gráfico aqui, ó, eu vou inserir o gráfico de pizza. Olha lá, ó. Quando eu inserir o gráfico de pizza, ó, quando eu inserir o gráfico de pizza, ele já está ordenado, tá? Aí, exemplo, se mudar os dados aqui, ó, aqui entrou o valor de 500. Olha lá, ó, automaticamente, ó, esse aqui é o maior valor, segundo maior valor, terceiro maior valor, quarto maior valor, quinto maior valor. E aí vocês podem inserir as propriedades do gráfico, né? Para ficar bonitinho. Vou colocar o rótulo. Com a porcentagem, né? Pedir para ele colocar na outra linha. O mais interessante é isso, ó, mudou os dados. Ah, esse aqui agora é 100. Olha lá, ó. Automaticamente ele já vai para a última fatia. Então a minha sugestão, vai fazer um pizza? Faz nesse sentido. Acompanharam? Bom, uma deficiência do gráfico de pizza, que sempre tem um desgraçado que pergunta, ele fala, tá bom, mas quanto que é o total disso aqui, ó? O quanto que foi vendido como um todo? Sempre tem um infeliz que pergunta isso. Então, como é que você vai solucionar isso? Nós vamos colocar o total aqui, ó, no título. No título. Então, eu vou vir aqui, ó, mas eu vou precisar de uma célula para fazer isso, né? Pessoal, aqui no gráfico de pizza encerrou, tá? Agora a gente vai trabalhar no título. Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu já tenho a célula que tem a palavra das vendas, né? Eu vou vir aqui e vou colocar a soma disso aqui. Ó, igual soma. Coloquei a soma aqui. Bom, o Excel, na hora que eu dou aquele truque de mostrar o texto de uma célula, ele não vai conseguir mostrar esta célula e esta célula. Eu vou ter que juntar essas duas informações numa célula só.
tá? Então, nesse momento, eu vou vir aqui, ó, escolher qualquer célula vazia, gente, qualquer uma, tá? Eu vou vir aqui e vou colocar o seguinte, ó. Eu vou juntar esse texto, né? Vou respeitar a regra do português aqui, ó. Vou ter o cuidado de colocar os 2 pontos, ó. E vou juntar com essa informação aqui, ó. Tá? Ah, mas tecnicamente, como que é o nome disso aqui, ó? Isso aqui chama-se concatenar. Isso aqui que é o concatenar. Também existe a função concatenar? Existe. Joinha aí quando der certo, tá? Rodrigo, mostra de novo a fórmula aí que eu perdi, por favor. Vou concatenar. Tem como dar um espaço, Rô? Tem. Aqui? É. Tem. Pode dar. Aqui, inclusive, eu dei um espaço, Vivian, ó. Ah, tá. Eu dei um espaço aqui para não ficar tudo junto. Entendi. É antes, então, né, que dá. Funcionou? Agora sim, ó. O Excel vai ter que olhar para esta célula. Então, eu vou vir aqui, ó, clicar uma vez, isso aqui vocês já fizeram, igual esse aqui. Ô, Vitor, caso o Rubens peça para você a listagem de coordenações, não vai me fazer um pizza, né, mano? Porra, imagina. 50, sei lá, 300 cursos fazer uma pizza, cara. Porra, ele fala, não. Se eu fizer um pizza, acho que eu tô demitido. O caso ele pedir um pizza, fala, nem sei fazer pizza. Dá um de louco. Fala, não, pizza não, com esse nem funciona. Meu Excel não funciona com esse número de dados aí pra pizza, não. Só funcionou aqui? Sim. Tá. Mas olha só, não ficaria mais bonitinho se eu tivesse o 1541 dessa maneira aqui, ó, formatado com esse ponto? Bem mais bonitinho, né? Então aqui é o seguinte, ó. Cliquem nesta célula, botão direito, formatar células. Procurem aqui, ó, número e coloquem esse formato. 0 casas decimais, ou se fosse um número que seria representado com casas decimais, vocês colocariam e com separador de milhar que ele vai colocar o pontinho. Não adiantou, não. Não, calma, não, mano, ainda não. Isso vai ser a mágica do Rodrigo. Não, calma aí. Assim que vocês fizerem isso aqui, o segundo passo eu preciso que vocês cliquem aqui, ó, personalizado. Vocês vão formatar primeiro, depois vocês vão clicar em personalizado e vocês vão lembrar disso aqui, ó. Quero que vocês lembrem disso aqui, ó. Esse é o formato do negócio. Então é
Hashtag, né, gente? Vocês acharam que eu ia falar jogo da velha? Nunca. Sou novo, sou jovem. Iria falar cruzilha, Jesus! Isso é da época que a mulher ela colocava fogo na praça pública na mulher? Jesus, não dá. Não, muito antigo. Então aqui, ó. Hashtag, ponto, hashtag, zero. Se fosse com casas decimais, eu teria uma vírgula zero aqui, ó. Mais de uma casa, várias casas. O formato é esse. Por que eu preciso desse formato? Porque eu vou ter que vir aqui nesta célula e tratar essa informação aqui, ó. Então, quem vai entrar nesta célula que tem o número será a função texto. Função texto, ponto e vírgula, aquele formato lá, ó. Hashtag, ponto, hashtag zero. Pronto, tá feito. Automaticamente ele vai aparecer aqui embaixo. É aqui que se mexe, Patrick. Show de bola. Tá? Bom, é isso aqui. Pessoal, então é o seguinte. Salvei. Tá? Pra vocês terem mais ou menos uma ideia, né? Se eu falasse que a gente ia ver só gráfico de pizza, talvez teria 2 pessoas aqui. Mas o importante é isso aqui que agrega para vocês, gente. Isso aqui é um pizza, todo mundo faz. Agora, fazer um pizza com inteligência, não. Né? Então, assim, tem alguns recursos aqui? Tem. Que não são triviais? Tem. Então, ó, temos função corresp, temos função índice, ou função maior, função índice olhando para corresp, temos função texto. Então, fazer algo diferente no Excel é um pouquinho complicado. Mas quando vocês começam a entender, pronto, gente. Aí vocês começam a caminhar. A ideia é vocês caminharem. Legal? Vivian, atendeu um pouco aí sua expectativa de gráficos? Atendeu, Rô. Beleza. Lembrando o seguinte, gente. Na nossa próxima aula, nós teremos aqui, né, os outros tipos de gráficos. Nós vamos avançar um pouco mais nas próximas aulas, porque a gente não vai fazer tanta coisa como pizza. Vamos fazer umas coisinhas aqui e tal. Beleza. Tá? Agora é o seguinte. Aqui falta 1 minuto e 20. Alguém quer usar a última chamada para apresentar um problema da empresa aí? Uma aula que não vai ser gravada para a gente discutir e resolver? Como se fosse um workshop, talvez? Seria o nome disso? Caso não tenha, a gente encerra por aqui. Hoje ainda não tenho, não. Caraca, Patrick, você trabalha num lugar então muito bom, hein, Patrick? Você não tem nada assim para resolver? Pô, tem emprego lá onde você trabalha, não? É, porque, né, tem um gestor aí que Entendi. já me perturba o dia inteirinho. Tá sendo gravado isso, tá? Só lembrando. Posso usar isso como prova. Quer dizer, na verdade... Não parou de gravar ainda.